A sugestão desse vídeo surgiu na minha última live lá no Roxinho. Super obrigado para o Esdras, que sempre acompanha o canal. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um vídeo mais de debate. Hoje nós vamos conversar sobre uma situação que vira e mexe, acaba pipocando na comunidade do anime Pokémon. Eu acho que é um assunto que é interessante conversar, mas também é importante ver todos os lados. O pai do Ash. Esse é um assunto que sempre que o Ash faz alguma coisa memorável ou alguma coisa importante na jornada dele, a gente acaba se questionando. E o pai do Ash? Então, hoje nós vamos conversar rapidamente sobre um pouquinho dessa situação com o pai do Ash. E nós vamos também falar sobre o Mundial de Pokémon. É um vídeo mais de debate. Então, se você quiser ficar ouvindo, não se preocupe, não vou colocar muitas imagens nesse vídeo. Mas é uma questão que eu queria perguntar para vocês, queria a opinião de vocês nos comentários. Já venho com a pergunta: você gostaria de saber mais sobre o pai do Ash? Diga aí nos comentários. E como você gostaria que isso fosse abordado dentro do anime Pokémon? Então vamos lá debater um pouquinho sobre esse assunto? Bora lá então. Deixa seu like, porque ele me ajuda bastante. E não esqueça de acompanhar os vídeos que eu estou fazendo essa semana. Alguns vídeos especiais. Então deixando aí no izinho também. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o dito cujo, né? O cara que foi comprar cigarros e nunca mais voltou. Na verdade, a história do pai do Ash é muito parecida com esse lance aí de comprar cigarros e não voltar mais, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre aquelas histórias que o Takeshudo fez em uma espécie de mangá, né? A gente chama de um novel. E ele acabou falando um pouquinho mais sobre o pai do Ash e o avô do Ash. Inclusive, o pai e o avô do Ash, eles são citados no segundo episódio do anime Pokémon na versão original. Na versão dublada, apenas o pai é citado. E pra deixar você, pelo menos, ciente com o que é canon dentro do anime, quando o Ash chega em Viridian, a Delia fala pra ele o seguinte: que tanto o avô quanto o pai do Ash ficariam muito orgulhosos por ele ter chegado até a cidade de Viridian. A questão é que na versão dublada a Delia só fala que o pai do Ash ficaria muito orgulhoso porque ele demorou 4 dias para chegar em Viridian, enquanto o Ash não demorou tanto, e que o Ash seria, né, amassando os olhos dele, uma coisa assim, dando a entender que, tipo assim, né, o Ash é o queridinho dele. Só que o Ash não leva muito a sério também esse papo da Delia, e desde o episódio 2, lá em 1900 e Guaraná com rolha, nós temos essa situação dentro do anime muito mal explicada, muito mal desenvolvida. O passado do Ash é um lance muito obscuro. A gente consegue alguns fragmentos do passado do Ash conforme as temporadas vão surgindo, né? Duas que eu posso pegar mais recentes são o lance, por exemplo, da Serena, que foi a participar lá daquele acampamento, né? Aquele lance que rolava com o professor Carvalho. E ela acabou conhecendo o Ash lá, porque o Ash também estava participando. E depois agora, mais recentemente, né, em jornadas mesmo, nós temos quando o Ash queria participar de uma das edições ali do lance com o professor, e consequentemente ele não foi, mas quem foi o Go e a Koharu, e a gente acabou acompanhando um pouquinho da história da infância do Go e da Koharu. E por que eu falo que essa história do pai do Ash é muito semelhante ao cara que foi comprar cigarros e nunca mais voltou? E essa parte já não é mais uma parte canon, né? Porque não acontece dentro do anime, mas sim nessa história que foi escrita por parte do Takeshudo fora do anime Pokémon. Porque a Delia conheceu o pai do Ash numa situação lá que ela cuidava de uma pousada, que era da mãe dela, inclusive depois ficou com ela. E ela conheceu o pai do Ash e o avô do Ash lá, né? Então ela conheceu um moço com o pai dele, e ela acabou se relacionando com esse moço, teve o filho, né? Acabou se casando, teve o filho, que é o Ash, e depois tanto o filho quanto o pai têm o sonho de se tornar mestres Pokémon também, né? Querem se tornar grandes treinadores Pokémon. E eles acabaram indo embora. E a Delia acabou cuidando do Ash, né? Então, assim, eu tava conversando nisso numa live ontem. Basicamente, a gente até zoou, né? O pai do Ash foi embora
tudo por um sonho, né? Foi embora em busca de um sonho. E deixou o Ash pra trás. Então, assim, é muito esse lance de meu pai foi embora e é isso aí. Fica um pouco triste. Mas, afinal de contas, o que eu quero trazer com esse vídeo, né? Eu acho que agora o Ash está no momento de luzes em cima dele, né? Os famosos holofotes. Ele é um personagem que eu percebo que, de fato, não existiu um interesse na construção da sua infância. O que é uma pena. Ainda mais quando você chega em Jornadas com as diretrizes de Shudo, que foi a grande promessa de Jornadas, né? Trazer esses aspectos mais do passado à tona. E quando você tem, por exemplo, um novo protagonista, onde é evidente que um pouco do seu passado vai ser discutido. E quando a gente vê em paralelo com o Ash, isso não é muito bem executado com ele. É onde também vem a minha crítica em relação a Jornadas. Eu acho que Jornadas falha nisso, nesse equilíbrio entre Ash e Gol também. Essa discussão do passado. A gente tem aquele episódio muito bonito do Ash com a Delia, né? Depois a gente termina aquele episódio com o Ash cantando pro Pikachu, porque a gente tem um pouquinho mais daquele aspecto do passado do Ash. De como a Delia cuidou bem do Ash. Isso é fantástico. Isso é muito importante para quem gosta do personagem, para quem acompanha o anime, saber que o Ash teve uma infância aparentemente muito saudável, né? A mãe dele sempre proporcionou momentos para ele que estão cravados na mente dele até hoje. Fato é que a música que ela cantava para ele, né? Ele acabou cantando pro Pikachu. Então isso é bem legal. Essas conexões são bem interessantes. Mas, indo um pouco mais além, nós temos esse momento agora que Jornadas não traz mais além disso pro Ash. Tipo assim, chegamos até esse limite. Não tem mais. E será que não tem mais mesmo? Será que termina por aqui? E ver o Ash no Mundial me traz esses gatilhos que, poxa... E o pai? O pai não está acompanhando o filho, mesmo que de longe. Os amigos que o Ash faz acompanham o Ash de alguma forma. Ficam sabendo do Ash de alguma forma. E essa questão do pai, ela é como se fosse aquela coisa que te incomoda ali, que tá ali, tá te incomodando. Mas ao mesmo tempo pode não estar tão incômoda assim. Ela aparece em certos momentos. E é nesses momentos que, como uma liga Pokémon, ou no caso, um mundial Pokémon, com o Ash se envolvendo com tantas figuras importantes, a gente se coloca na questão, aonde está o pai do Ash? Né? Então, a ideia do vídeo é trazer um pouco essa reflexão, né? Sobre o roteiro, sobre se seria interessante trazer o pai do Ash ou não. Porque durante a live, quando a gente conversava, surge também a questão ali por parte, foi do tio Lulu, que ele acabou comentando, bom, sinceramente, eu não vejo a necessidade de trazer o pai do Ash. Porque, como ele seria introduzido aqui? Para que ele seria, né, colocado dentro do anime Pokémon agora? Qual a função dele nesse exato momento? E como isso seria debatido e discutido nesse exato momento? Particularmente, eu acho que eu devo concordar com ele. A gente tem pouquíssimos episódios até o fim, né, a conclusão de Jornadas, e eu não sei quão interessante seria essa adição de um personagem tão impactante como é o pai do Ash, que pode ser, né, o pai do Ash dentro do anime. E o que isso pode também trazer, porque, sinceramente, eu não gostaria que ele fosse colocado só porque sim, só pelo fanservice. Eu gostaria sim que fosse respeitado o gosto do fã de querer ver o pai do Ash, né, essa interação, mas eu gostaria que não fosse algo tão questionável. E aí é onde mora o perigo, porque a gente tá falando do anime Pokémon. Veja bem, eles sempre evitam falar desse ponto do pai. E no filme Coco, o último filme de Pokémon, nós tivemos uma citação por parte ali do Ash sobre o pai. Lembrando, esse filme se passa em uma outra realidade. Então talvez naquela realidade, as circunstâncias com o pai do Ash sejam mais sólidas do que acontecem aqui nessa saga do anime, né? Nessa linha do tempo do anime Pokémon. Mas lá, ele acaba citando o quão importante foi o pai dele por falar para ele que os sonhos que ele tem, se estiverem
dentro do coração e ele acreditar, eles podem acontecer. Portanto, que você trabalhe nesse sonho. Isso foi muito importante porque ele usou disso para influenciar o Coco. E o Tetsuya Yajima, que foi o diretor desse filme, ele foi muito claro do porquê eles adicionaram essa citação do pai do Ash naquele filme. Ele afirma que foi o momento e a hora certa para a adição daquela citação. Era um filme muito sobre pai e filho. Seria injusto não citar alguma coisa em relação ao pai. Alguma coisa que o Ash possa ter aprendido com o pai. Então eles viram ali uma oportunidade. Então assim, eu vejo que se o anime trouxer mesmo esse aspecto, vai ser realmente numa oportunidade que faça muito sentido para eles, né? Talvez um mundial de Pokémon não faça o menor sentido para eles trazerem o pai do Ash. Mas talvez faça de alguma forma. Então, onde eu quero chegar no final de todo esse debate, toda essa discussão, é que se um dia acontecer o interesse de resgatar esse personagem, eu como fã ficaria um pouco perturbado, apesar que eles poderiam contornar isso lá na frente, mas ficaria um pouco perturbado em saber que o Ash passou por um mundial desse nível, com tantos campeões de destaque, e se o pai do Ash tiver alguma influência como treinador Pokémon, ele ter deixado isso passar batido, sabe? Então, assim, a minha proposta na live foi até a seguinte: coloque o pai do Ash de costas numa sombra, mas que deixe em evidência que aquele cara, em especial, aquela sombra, possa ter algum vínculo com o Ash. E ele está olhando, ele está observando, ele está acompanhando, mas no momento ele não deve aparecer. O problema é que isso também é problemático. Porque quando você coloca isso por uma leva de fãs, essa questão vai ser levantada. Isso vai... desculpa o termo, mas você jogar merda no ventilador, porque todo mundo vai querer ficar sabendo novamente sobre o pai do Ash. Essa questão vai se levantar novamente e a gente talvez não tenha a resposta. Então também ficaremos nesse chove e não molha, que me incomoda também, pra ser bem sincero. No final das contas, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam dessa apresentação do personagem agora em jornadas? Vocês acham que seria um momento bacana para trazer o pai do Ash à tona? Seria legal ver o pai do Ash acompanhando ele? É uma coisa que você gostaria? Ou você acha que uma coisa que a gente não deve mexer mais, que o anime não deve se preocupar de fato em querer mexer com isso? Qual a sua opinião? Eu tenho, assim, diversas opiniões. Uma delas, né, foi a que eu citei aqui. Fanservice é uma coisa que eu gosto, mas eu não gosto do fanservice também quando ele é utilizado de uma forma de impulsionar certas coisas. Obviamente, também temos outros pontos aqui que a gente pode citar rapidamente, como o Kukui e a Burnett, que também cumprem, né, algum papel que a gente possa associar uma presença familiar para o Ash, porque em Alola muito foi sobre essa construção de amizade e família para o personagem. Então a gente tem essa figura de pai e mãe para o Kukui e a Burnett em relação ao Ash. Isso sem dúvida, ninguém nem está cogitando tirar isso deles, né? Inclusive eu espero que eles estejam torcendo pelo Ash também durante a apresentação dele, né, a performance dele em batalha contra o Steven, muito em breve. Mas a questão que fica é mesmo essa figura que existe, nós sabemos que existe, o anime, né, colocou isso também em questão, mas nesse momento tão grandioso, não há vontade de trazer para o anime Pokémon. Então, fica essa questão, né? Não há interesse, aparentemente, de resgatar esse personagem. Então, assim, fica essa questão. Eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Mas esse vídeo é sobre o seu desejo como fã. E se é interessante e essencial que esse homem apareça ou não. E se aparecer, agora não seria interessante os primeiros passos da aparição do pai do Ash? Me diga aí nos comentários. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. E é isso.
Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.